E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, ontem nós tivemos o nosso seminário do Reino, nós tivemos a quinta aula, o Reino dos Céus na Terra. Foram abordados muitos textos, textos que a gente precisa estudar, porque a aparência deles parece dizer que nós iríamos morar no céu. Aí nós estudamos vários textos, eu convido você a assistir a aula que foi ministrada ontem. E ficou faltando um texto, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, pode ter algum outro que você tenha dúvida, você pode colocar, né, aí também nos comentários. Mas um texto importantíssimo, e para esse texto vale sim um pequeno vídeo para estudar ele de forma isolada, é o de 2 Coríntios capítulo 5, que fala da nossa habitação no céu. Vamos ver o que diz o texto? Olha aí, ó. Diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, você veja que ele coloca a nossa casa terrestre deste tabernáculo. Então, o que é esse tabernáculo? O que é essa casa, né, desta morada, né, se desfizer? Vamos dar uma olhadinha aqui, que Pedro vai utilizar dessa mesma palavra, ó, em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, nessa morada, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então, deixar esse tabernáculo significa morrer, né? E a nossa alma, que é o verdadeiro eu, ela ir para o mundo dos mortos, ela ir para o Hades, tá? Então, é esse o sentido primário aqui dessa primeira parte do versículo. Continuando, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aí você lendo essa partezinha aqui, dá a entender o quê? Bom, então Deus tem uma morada para mim lá no céu. Eu deixo essa morada para habitar numa outra morada. Se você for ler só esses dois primeiros versos, a impressão que dá é essa, né? Que parece ser o sentido se você ler esse texto isolado. Eu posso interpretar, de repente, que existe uma nova Jerusalém no céu. Então, se eu deixar essa morada aqui, não tem problema, porque existe uma outra morada no céu. Mas eu preciso ler o texto inteiro para eu ter o entendimento correto e completo do que o apóstolo Paulo está querendo ensinar. Vamos continuar. E por isso, neste tabernáculo, nessa carne, nesse corpo, gememos, aspirando. Olha aí, olha aqui. Aqui começa a você ter o entendimento do que significa essa morada, que será uma próxima habitação final. Ó, aspirando por sermos revestidos. Revestidos. A palavra revestir, ali, ependuomai, é colocar sobre, vestir-se. É como, de repente, alguém que está usando uma camisa, e coloco um casaco por cima. Tá? Eu coloco um casaco por cima, então eu estou revestindo. Tá? Então, essa morada não é para eu morar nela. Essa morada é o que vai me revestir. É o que vai me vestir. Então, não pode ser algo que seja realmente uma casa, né? Por exemplo. Você vai ser uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. E você não, você é uma casa com duplex. Não, eu vou ser uma casinha pequenininha, é um kitnet. Ele não está falando de coisas físicas ali. Ele está falando de um revestimento habitacional que tange ao nosso corpo. É isso que ele está dizendo. E ele vai continuar falando que isso tem a ver com o corpo, não tem a ver com uma habitação onde eu vou residir, tá? Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Olha aí, ó, uma outra forma de falar com respeito à santidade. Está lá em Apocalipse 16, 15, está em Apocalipse 3, 4 e 5. Guarda as suas vestes para que não ande nu, né? Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras,
e andarão de branco junto comigo, né? Então, vestes aqui tem a ver com as obras de justiça. Então, ele está dizendo, olha, eu um dia vou morrer, mas se eu morrer, eu não vou me preocupar com isso, porque eu serei revestido, eu serei incorruptibilizado. Claro, serei incorruptibilizado se as minhas obras forem dignas disso. Se eu for encontrado vestido com veste de justiça, aí eu serei incorruptibilizado. É isso que ele está falando aqui. Nesse verso, ele vai continuar a partir do versículo 4. Pois, na verdade, que estamos neste tabernáculo, que estamos na carne aqui agora, nessa pele, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, ou seja, eu não quero morrer, né? Por mim, eu seria glorificado vivo. Claro, quem deseja a morte, né? Ninguém deseja a morte, ninguém quer morrer. As pessoas, elas querem, como diz aqui o texto, agora aqui, ó, mas revestidos. O que é revestir? É o que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51, né? Porque isto que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal ser revestido de imortalidade. Porque quando isto que é corruptível ser revestido de incorruptibilidade, isto que é mortal ser revestido de imortalidade, cumpre-se-á a palavra de Deus que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Então, quando é que a morte ela é tragada? Quando é que o Hades é vencido? Ela é vencida no toque da última trombeta, claro, né? Que é a sétima, e aí a igreja ela é revestida de incorruptibilidade. O mortal passa a ser imortal, o corruptível passa a ser incorruptível. Isso através de sermos revestidos. E é isso que ele vai dizer aqui, mais revestidos, para que o mortal seja absorvido da vida, ou pela vida, ou seja, é como uma esponja que ela absorve toda a água, né? Então, essa é a ideia de absorvência. Todo o meu corpo será impregnado pelo espírito da vida, todo o meu corpo, né? As minhas moléculas, os átomos, né? As minhas células, tudo será glorificado, cada parte do meu corpo será glorificado, tudo que é mortal no meu corpo será absorvido pela vida. Ele continua dizendo, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. O que é o penhor? O penhor é uma garantia. Então, só em eu ter o Espírito dentro de mim, já é uma prova irrefutável de que eu, não sendo encontrado nu, eu tenho a garantia de que eu serei incorruptibilizado. Então, o Espírito é uma garantia, é um penhor da incorruptibilidade. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos, nesse corpo, né, esse corpo carnal, estamos ausentes do Senhor. Enquanto eu estou nesse corpo, eu estou ausente do Senhor. Por quê? Porque eu não habito com Ele, né? Eu só vou habitar com Ele quando eu estiver no corpo glorificado, tá? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, deixar o corpo e habitar com o Senhor é deixar esse corpo corruptível para ser revestido de incorruptibilidade, para não mais ficarmos ausentes do Senhor, ou seja, para estarmos para sempre com o Senhor. Em qual condição que eu estarei para sempre com o Senhor? Em um corpo incorruptível. Em nenhum momento esse texto aqui está falando, né, de que eu, ao morrer, eu vou habitar com o Senhor no céu. O texto não está falando isso. O texto está falando de uma esperança pós-ressurreição. Uma esperança pós-ressurreição indica que eu, ao ressuscitar, terei um corpo incorruptível e somente nessas condições eu estarei com Ele, habitando com Ele, como uma esposa, como uma noiva. Estaremos sendo uma só carne. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, olha aí, o corpo glorificado, né? Cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o tipo do corpo que eu vou receber, né, seja ela com maior brilho ou menor brilho, ela será
o corpo que eu vou ver o porquê que eu recebi esse corpo, eu vou entender o porquê que eu recebi esse corpo com maior glória, com maior intensidade, no tribunal de Cristo. E ali eu vou saber, por causa das minhas obras serem boas e serem mais, por que que eu recebi tal corpo naquele dia. Amém? É isso o texto, né? O texto ele não abre assim margem para que você possa dizer que nós vamos morar no céu usando esse texto aí, né? 2 Coríntios 5:8, esperamos deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Esse texto não está querendo dizer isso, é usar um texto fora do contexto. Tem que ler, é o que você pediu, leia sempre o contexto. Leia sempre o contexto. Se ficar lendo textos isolados e fazer dele doutrina, né, a gente vai se assemelhar às seitas. Não pode ser assim, tá? O contexto vai mostrar o real entendimento do que o apóstolo, né, o Jesus ou os profetas estão querendo dizer ali naquela passagem. Amém? Isso daí é um texto bem rápido para a gente poder fazer esse estudo, né? Fica aí com essa palavra, né, em nome de Jesus.